Fala pessoal, aqui é o Samir e esse é o Explicação. E eu queria dizer que eu tô muito feliz de verdade por estar iniciando esse canal aqui com vocês para compartilhar uma coisa que eu gosto muito, que é a história. Então esse daqui como o primeiro vídeo, vou dar o pontapé inicial e na verdade eu preciso confessar que não é a primeira vez que eu gravo esse vídeo, deve ser, sei lá, a quarta versão desse vídeo, mas isso porque eu quero deixar o melhor possível para vocês. Mas sem mais delongas, vamos começar, porque a gente vai começar hoje a nossa jornada através da história do Brasil. Fiquem bem atentos, porque isso vai ser um grande aprendizado, tanto para vocês, quanto para mim também. Antes da gente começar a falar de Brasil mesmo, é importantíssimo a gente começar falando dos portugueses. Não por eles serem os principais protagonistas do surgimento do Brasil, mas porque eles foram extremamente importantes também, né? Então, antes da gente começar, vamos na aula de hoje entender quem foram esses portugueses, o que levou esses portugueses a desbravarem novos mundos pelo Atlântico, um oceano que eles nem conheciam. Será que eles chegaram aqui no Brasil mesmo por acaso? E será que eles descobriram o Brasil? Na aula de hoje a gente vai buscar todas essas respostas, então vamos lá! Bom, pessoal, se a gente for considerar a formação do Estado português, a formação de Portugal, na verdade foi um pouco diferente dos outros Estados nacionais europeus. Na verdade, se a gente for falar de unificação de Portugal, o processo de formação desse país foi um pouco diferente dos outros países europeus. Isso porque aquela região, que é lá na pontinha da Europa, que é o que a gente chama de Península Ibérica, cara, eles sempre foram ocupados na história inteira deles. Por exemplo, eles foram uma região, uma província romana, que eles chamavam de Lusitânia. Foram também ocupados pelos povos germânicos. Vamos deixar de lado essa palavra bárbaro, porque isso é uma palavra extremamente preconceituosa, eurocêntrica, e a gente não fala isso. Então, na verdade, eles foram ocupados por povos germânicos, tá? Principalmente os suevos e os vândalos. Os vândalos um pouco mais para a Espanha, mas pegando também um pouco da região de Portugal. E nesse processo, né, dos germânicos lá ocupados, eles já tinham sido ocupados por Roma, aconteceu uma coisa bem lá no meio da Idade Média, que foi a ocupação dos árabes. Os árabes conquistaram a Península Ibérica no ano 711 e ficaram lá até 1139, que é o ano que a gente chama de Reconquista Cristã. Tanto que boa parte das nossas palavras aqui em português tem origem árabe. Então, por exemplo, a gente pode falar alface, alcaparra. As palavras que começam com AL normalmente têm essa origem árabe. Então fica essa curiosidade aí pra vocês. De fato, a unificação de Portugal mesmo se deu em 1139, antes da maioria dos outros países europeus. Inclusive da Espanha, que a Espanha, na verdade, era formada por vários reinos, né? A gente escuta o Reino de Leão, o Reino de Castela e tal, mas que eles demoraram a se unificar mesmo como um grande Estado nacional. Mas beleza, Portugal é um Estado unificado lá desde o século XII, 1100 e pouco, né? Piriri parará. Como que se deu esse processo de 400 anos depois eles quererem sair de Portugal? O que acontece, meus amigos, é que em Portugal não teve feudalismo do jeito que a gente fala, né? Aquele feudalismo clássico que ocorreu principalmente na região da França. Portugal sempre teve uma grande influência dos comerciantes. Isso também, acho que a gente pode falar que também isso teve muita influência dos próprios árabes nisso, porque os árabes, eles eram comerciantes por natureza. O que acontece é que a burguesia se une à nobreza para fortalecer o Estado europeu com um pensamento, que é o pensamento que a gente chama de mercantil. Mas o que era o mercantilismo? Tenho certeza que vocês já ouviram essa palavrinha lá na escola, né? O mercantilismo, na verdade, não é uma teoria econômica, assim, do jeito que a gente pensa hoje em dia, né? Como capitalismo, socialismo, etc. Na verdade, o mercantilismo eram algumas práticas comerciais que a gente também não pode dizer que foi uma só, né? Que eram as mesmas práticas utilizadas em todos os países. Não. Na verdade, cada país teve suas práticas peculiares. O que a gente pode dizer, na verdade, é que sim, houve algumas práticas que foram comuns a todos eles, digamos assim. Uma dessa prática, e na minha opinião é a principal, é o metalismo, é a busca por metais preciosos. Então, se a gente for parar para imaginar a mentalidade deles daquela época, era o seguinte: um país para ser forte, bem fortalecido, ele precisava ter muito acúmulo de metais, que a gente pode dizer que é ouro, prata. Então, um país rico era um país que tinha muito ouro e prata. E se na Europa não tinha muito, eles tinham que fazer o quê? Buscar isso em outros lugares. Então guarda essa informação aí. O segundo ponto é o seguinte: para eles poderem explorar esses outros lugares, eles tinham que formar colônias, né? Então seria como se fosse uma extensãozinha do próprio país, mas em outro lugar, para que eles pudessem explorar essa região. Uma terceira característica também extremamente importante é o que a gente chama de balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Vamos lá entender. Imagina que eu sou um país que eu produzo muito, sei lá, milho, digamos assim. E, obviamente, eu não faço minha alimentação só de milho. Tem um outro país que produz vacas, certo?
Então eu vou comprar as vacas deles, ou então a carne das vacas para poder comer carne. E vou vender o meu milho para os outros países. Então assim, a gente faz as trocas, né? Comércio normal. O que é a balança comercial favorável? Eu vou vender mais para outros países do que comprar de outros países. Ou seja, quando eu vendo para outro país, eu estou exportando. Quando eu compro de outro país, eu estou importando. Eu vou exportar mais do que importar. Logo, eu vou ter mais dinheiro, o que naquela época não era dinheiro, era metais preciosos. Então eu vou acumular mais e mais metais preciosos. Uma outra característica que também ajudava eles a acumularem muitos metais preciosos era justamente o comércio lá com o Oriente. Isso mesmo, galera. As Índias, principalmente as Índias. E as Índias, na verdade, eram grandes produtores de uma coisa que a gente chama de especiarias. O que são especiarias? Especiarias nada mais são produtos que ajudam para tanto saborizar, para dar sabor nos alimentos, quanto também para ajudar a conservar os próprios alimentos. Porque naquela época, obviamente, eles não tinham geladeira, né? Então, eles precisavam conservar aqueles alimentos e até também para disfarçar um pouquinho o cheiro de estragado, de podre. Então, aquelas especiarias eram muito procuradas por todos naquela época. E as Índias eram grandes produtoras dessas especiarias. Então, o que vários países fizeram? Começaram a comercializar com o Oriente. Só que aí a gente pensa que não era só Portugal que estava se desenvolvendo. A gente tinha diversos outros países que também estavam comercializando com a Índia. Então a gente pode, por exemplo, dizer Veneza, que dominava toda a rota continental para o Oriente. E os árabes dominavam a rota pelo mar Mediterrâneo. Então, os países, principalmente Portugal e Espanha, que estavam lá na ponta, precisavam encontrar um caminho alternativo para chegar nas Índias. Então, o que eles pensaram? Cara, beleza, se eu não posso ir pelo continente, não posso ir pelo Mediterrâneo, vou dar a volta pelo Atlântico. Então, a ideia deles era contornar o continente africano, fazendo uma coisa que a gente chama de navegação de cabotagem, né? Porque eles vão formando vários portos e colonizando esses lugares. Então, eles vão indo aos pouquinhos, meio que costurando, sabe, a costa do continente até chegar no Oriente. Então, isso foi um dos grandes motivos que levou eles a saírem para o Atlântico. Mas vocês acham que foi só esse motivo? Na verdade, não foi. O que a gente pode dizer é que, assim, os portugueses, devido a sua unificação bem antecipada, bem antes dos outros países da Europa, eles, na verdade, eles já tinham essa noção, esse know-how, esse conhecimento de navegação. Então, eles tinham, principalmente, navios extremamente desenvolvidos. Eles tinham uma coisa que eles chamavam de escola de Sagres, que não era uma escola mesmo, certamente, mas era uma união de diversos navegadores extremamente profissionais para trocar práticas entre si. E essa escola de Sagres, ela foi criada pelo infante Dom Henrique lá no século XIV, lá por volta de 1300 e pouquinho. Ou seja, os portugueses já tinham grande experiência em navegações de longas distâncias. Um outro ponto que a gente também não pode esquecer é a influência da religião. Eles também tinham interesse em expandir a cristandade pro Oriente. E aí, beleza. Tudo bonito, né? Tava querendo lá buscar o comércio lá com as Índias. Só que agora vamos pegar nossa lupinha e vamos botar a lupa lá, o que estava acontecendo lá na Península Ibérica agora. Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Aquela ponta da Europa. Então, Portugal e Espanha estavam meio que em atrito naquela época. Por quê? Porque Portugal meio que estava se metendo numa crise dinástica da Espanha, e aí a Espanha também já não estava mais curtindo esse negócio de Portugal se metendo, enfim, tava uma treta danada lá. E aí, né, pra envolver esse atrito, envolver até o Papa, eles foram fazendo vários acordos. Um deles foi o Tratado de Toledo, que meio que selava a paz entre os dois países, mas também já deixava um pouco a entender em relação à divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Então uma parte ficaria com Portugal, uma parte ficaria com a Espanha. E isso validado pelo Papa. Esse Tratado de Toledo foi assinado em 1479. E Portugal não curtiu muito isso, né? Sabendo que poderia ter terras lá pelo Atlântico, o que eles fizeram? Um novo acordo, em 1494. Chamado Tratado de Tordesilhas. Então o Tratado de Tordesilhas dividia o mundo em uma linha vertical, onde tudo a leste ficaria com Portugal e tudo a oeste com a Espanha. Não vamos esquecer que Cristóvão Colombo tinha chegado lá nas Ilhas do Caribe, ou seja, na América Central, em 1492. E o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Ou seja, Portugal já sabia que poderia ter terra aqui, então por isso que eles pediram para chegar um pouquinho mais a leste a linha. Então se eles já sabiam que tinha terra aqui, muito provavelmente a esquadra lá de Cabral, que é o que a gente aprende sempre na escola desde que a gente é pequenininho, não tinha só o objetivo de chegar lá nas Índias. Na verdade, o que a maioria dos historiadores hoje dizem é que essa viagem de Cabral foi para reconhecer as terras que haviam aqui na América.
saber quanto que havia de terra, se era uma ilha, se era um continente, enfim, etc, etc. Tanto que eles vieram para cá em caravelas. E, gente, caravelas não são navios para comércio. São navios que dá para carregar pessoas, mas eles não têm essa estrutura tão grande para carregar produtos, materiais. E esse é um outro argumento também, mostrando pra gente que não foi tão por acaso que eles chegaram aqui. Então assim, em 22 de abril de 1500, lá na costa da Bahia, chega Pedro Álvares Cabral com sua frota de mais de 1.500 pessoas e assim começa a nossa história. Então não deixem de curtir aqui o canal, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas e compartilhem com seus amigos, porque, cara, tô sentindo que esse canal aqui vai ser sensacional. Então, beijo, vejo vocês na próxima aula.